Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus abençoe ricamente. A nossa gratidão por todos aqueles que têm compartilhado o nosso vídeo, têm nos inscrito, é uma resposta para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. O nosso tema: como desfazer as obras do mal. Em todos os tempos, nós sofremos as influências das obras das trevas das nossas vidas. Neste período de pandemia mundial, nós passamos por um estreito maior, mas nós queremos levar uma palavra de poder. Toda a nossa mensagem tem a base bíblica, então eu queria que você se concentrasse para que em poucos minutos, 10, 15 minutos, você tenha uma mensagem forte sobre como nós podemos desfazer. Porque o problema do homem, ele é espiritual, não é material. Mas vamos lá. Nós estamos em plena travessia do deserto. O deserto é uma palavra metafórica, mas ela representa muito bem o que é um período de isolamento, um período de confinamento, um período diferente de todos. Ninguém esperava isto, ninguém estava preparado para este acontecimento, mas nós vamos mostrar que nós temos uma saída. O deserto, ele é desagradável. O deserto parece dias intermináveis. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você chega a algumas conclusões, mas fica muito difícil você definir as incertezas, o calor da noite, o calor do dia, o frio da noite, as notícias que chegam. Parece até um filme de terror. Contudo, nós temos uma boa notícia, porque o deserto, ele tem seus encantos invisíveis. Você pode até perguntar onde está o encanto desse deserto, pastor. Eu vou lhe explicar. No deserto é o único lugar que nós aprendemos a depender só de Deus. Em nenhum outro lugar nós conseguimos isto. Quando tudo vai bem, nós dependemos de parentes próximos, dependemos da economia, dependemos do mercado, dependemos de tantas coisas. Mas no deserto, você não tem como depender de nada, você tem que depender exclusivamente de Deus. Você tem as pessoas que você conta com elas, seus parentes próximos, que já te ajudaram, o seu pastor, o seu guia espiritual, seja quem for, mas, contudo, você pode precisar deles, mas não depender. A nossa dependência nós temos que aprender a ser exclusivamente de Deus. E o deserto faz isto, porque você olha para todos os lados e você fala: se Deus não colocar as mãos, não vai haver governo que resolva, não vai haver economista mundial, não vai haver ninguém que vai dar uma solução para esse quadro. Então o deserto, ele coloca em nós essa situação. Então o encanto do deserto é que nós sabemos que é o único lugar que Deus manda o maná. Você não precisa ficar preocupado com a sua economia. Deus vai mandar o maná de cada dia. Confia naquele que disse: eu sou o maná que desceu do céu. Deus, ele vai prover as suas necessidades. Ele está junto. Agora, o deserto não é o lugar para morar, é o lugar para passar. Nós estamos de passagem, plena passagem pelo deserto. E nesta hora é que nós precisamos entender como desfazer as obras do mal sobre as nossas vidas. Veja bem, no segundo ponto, lá em 1 João 3,8, você pode consultar na sua Bíblia depois, está escrito que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para salvar os que se haviam perdidos. Então, nesse período angustiante, mesmo que você não seja, qualquer que seja a sua religião, católico, espírita, evangélico, seja o que for, você está tendo uma oportunidade de chegar a Deus.
em função das circunstâncias. Você veja que o povo de Deus que foi para o deserto, aquele povo do Egito, havia uma promessa que eles iriam reinar em Canaã como príncipes, mas eles não estavam preparados para ser príncipes. Eles tinham idolatrias, eles tinham muitas coisas que eram contra a vontade de Deus. Então você veja que eles precisavam de um treinamento, e esse treinamento nós estamos passando agora. Aí Deus, ele fala por que ele nos colocou no deserto em Deuteronômio 8:2. Qualquer que seja o seu deserto, ele diz assim: eu te coloquei no deserto para saber o que tinha no teu coração. O que você tinha no coração? Vamos imaginar que você seja um religioso, que você seja até um obreiro, seja até um pastor, mas o teu coração, às vezes, estava na obra de uma maneira industrial, mas não estava no coração de Deus o amor verdadeiro. E Deus, ele quer que nós tenhamos ele em primeiro lugar. As pessoas, mesmo os religiosos, os evangélicos, sejam quais forem, eles estavam assim, até tinham um nome, mas na verdade eles estavam distantes. Eles não estavam, o coração deles não estava em Deus. Tanto é que tem uma estatística que 70% dos evangélicos nunca leram a Bíblia completa. A grande maioria tem orado muito pouco. Alguns cumprindo um rito semanal de igreja. Não é isso que Deus quer. Deus deseja que nós tenhamos o nosso coração nele. Veja que o terceiro ponto, como desfazer, que agora nós vamos entrar numa forma que nós temos que descobrir como desfazer as obras do mal sobre as nossas vidas. Aquela que está tirando a nossa alegria, aquela que está roubando a nossa fé, está colocando desespero nas pessoas. Nós precisamos, primeiro, conhecer a estrutura do nosso adversário. O grande guerreiro não é aquele que atirava bem, era aquele que percebia o inimigo em suas voltas. Então, quais são as armas que nós possuímos para enfrentar o inimigo? Então, nós temos a espada, que é a palavra de Deus, que diz que as nossas lutas não são carnais, as nossas armas espirituais, a palavra de Deus, são poderosas para destruir fortaleza. Então, você e eu, nós precisamos viver a palavra, nós temos que ter palavra de bênçãos. Agora, nós temos um adversário muito forte, nós não estamos aqui para fazer apologia do inimigo, mas de acordo com a Bíblia, o inimigo mortal das nossas almas, aquele que quer levar-nos para o seu reino das trevas, porque são dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, ele faz tudo para isto. A palavra diz que ele é eficaz, que ele tem poder, ele é o laço do passarinheiro, ele é a própria peste perniciosa, a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Então ele é dotado desses poderes. Veja que ele tem uma ação semelhante ao lobo. Quem já estudou o lobo, quando ele vai devorar uma ovelha, ele nunca ataca uma ovelha que está no rebanho. Ele ataca aquela ovelha que saiu fora do rebanho. Então, se você está fora do corpo, neste período, é hora de você pensar e voltar a ter uma comunhão com o corpo de Cristo. Porque, do contrário, você que abandonou a fé, você que se decepcionou com homens, porque a igreja não salva ninguém, a Bíblia é maior do que todas as religiões, mas você precisa pertencer a um corpo, o corpo de Cristo, o corpo que Jesus comprou, a noiva, você tem que pertencer à noiva. E como fazemos isso, pastor? Lá em 1 João 1,7, fala que nós temos que andar na luz. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e só aí que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O preço da purificação do nosso pecado é a nossa comunhão, começando dentro de casa, depois do trabalho, na igreja. A pessoa que não tem comunhão dentro de casa e tem comunhão na igreja, ele é pior do que os incrédulos. Ele não entendeu a palavra.
A nossa comunhão começa dentro da nossa casa. Você, sua esposa, seus filhos, seus pais, ali então você demonstra que você tem uma comunhão. Então essa é a primeira estratégia para que o lobo não venha devorar aquela pessoa que está fora do rebanho. No ponto 4 aqui, qual é o alvo das trevas? Por que ele milita? As trevas militam dia e noite. E nós temos que arrumar um jeito de desfazer as obras das trevas nas nossas vidas. Então veja que as trevas, o que ela busca? O inimigo, ele não consegue, guarda isso aqui, ele quando você fala, ele ouve, mas ele não consegue entrar nos seus pensamentos. Então quando nós murmuramos, o murmurador, ele mora no deserto. O murmurador atrai para ele o mal. Você já percebeu que nós somos aquilo que pensamos e falamos constantemente? As nossas palavras são sementes. Então nós precisamos entender que nós precisamos vencer a nós mesmos. Agora eu vou te dar um entendimento para você ver como é que você faz isso, como desfazer então as obras das trevas. Você tem um corpo, eu tenho um corpo, com data de validade, igual ao produto do supermercado. A palavra que diz isso. Nós temos um tempo determinado para a vida e para a morte. Nós temos um tempo determinado. Todos os nossos dias estão contados. Então, o nosso corpo, ele volta para o pó, ele não é eterno, ele vive e terminou, virou pó, era pó, voltou ao pó. Mas a sua alma e o seu espírito são eternos. Aqui que entra o grande segredo dos vencedores. A tua alma, ela viverá eternamente, o seu espírito, porque nós, quando estivermos na glória, nós vamos ver a Jesus como ele é. Jó fala, eu vou vê-lo com estes olhos e não os outros. Então, quando você está abatido, a sua alma é da alma, porque a fé é do espírito, a emoção é da alma. As suas decisões é você que decide no seu livre-arbítrio. Se você quer adulterar, se você quer fornicar, se você quer roubar, se você quer brigar, é a sua alma que decide. Agora, quando você alimenta o seu espírito, você fica forte. Você cria uma fortaleza. Veja como Davi vivia cantando os seus salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele andando pelas ribanceiras do Rio Jordão, ele tinha o espírito dele alimentado. Então ele fez mais salmos do que todos. Ele era um homem com defeito, com problemas, era um homem pecador, mas ele tinha assim, o seu espírito era voltado para Deus. E no Salmo 42:11, eu queria que depois você lesse, para você entender isto. 42:11, ele fala assim, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, ele vai se revelar a nós. Ele estava repreendendo a alma. Quando você chegar a esse ponto, você teve uma maturidade espiritual. Às vezes a alma ela pende para alguma coisa, para o pecado, para coisas que não são de Deus. Mas se você está alimentando o seu espírito, aí você pode estar perguntando, como que eu alimento o meu espírito? Através da palavra de Deus, da oração constante. Porque a oração constante muda tudo na sua vida, desbloqueia tudo aquilo que estava bloqueado. Então a oração, o jejum, você está alimentando o espírito e a sua alma está a regozijar, significa espírito e alma juntos. Assim você vence o inimigo. Mas nós temos que entender isto. A nossa eternidade, da alma e do espírito, vai depender da nossa decisão aqui na terra em estar com Deus. Mas nós estamos atravessando um período realmente difícil, um período de pandemia, um acontecimento mundial que nós nunca experimentamos, a nossa geração nunca viu isso. Então é possível que você esteja abatido. É possível que você fale, puxa vida, mas agora eu estou com um problema financeiro, estou com um problema de emprego, eu era autônomo, a situação complicou, mas Deus está te falando para você que vai te abençoar. A estratégia do inimigo, ele quer quebrar a sua comunhão, a sua casa. Ele tem uma estratégia para você temer ele. Agora a palavra de Deus fala assim,
Nós não temos que correr do diabo, ele que tem que correr de nós. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra de Deus. Nós temos que resistir e saber que ele não tem poder, que ele não nos domina, que nós temos uma força do Espírito para vencer o mal e as nossas armas espirituais é para destruir fortaleza. Eu vou resumir para não nos alongarmos. Nós temos que fazer 3 coisas. Manter a esperança, essa é a nossa estratégia, porque o inimigo quer matar a sua esperança. Nós temos que alimentar a nossa fé. O inimigo quer roubar a sua fé, ele veio para isso. Nós temos que preservar o amor, o inimigo quer destruir o amor. Uma pessoa sem amor, ele não tem sentido nenhum, a vida dele perdeu tudo, porque ele não tem sentimento, o abraço dele não faz nada, ele não sente o abraço e nem recebe. Então o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para libertar os cativos. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então nós temos que sempre lembrar, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Ser forte e corajoso. Eu estarei contigo para onde você estiver. Agora eu quero fechar. Quem vive no Espírito, guarda isso, pode prestar atenção. Quando ele chega, ele traz alegria. Quando ele vai embora, ele deixa saudades. Viva no Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne, os desejos impuros da carne, e Deus vai te abençoar e vai te guardar. Eu queria que você pudesse, se gostou, se foi tocado, compartilhe. É uma maneira de gratidão e uma maneira de nós nos mantermos também publicando os nossos vídeos. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida e sua casa. Aonde você estiver agora, junto com seus filhos, na sua casa, a saudade que você está sentindo, se alegre com isso, porque a saudade é um privilégio daqueles que amam. Jesus te abençoe e te guarde. Compartilhe, faça um comentário. Nós queremos ouvir aquilo que você tem a nos dizer. Que Jesus abençoe e que te renove a partir deste momento, que as tuas palavras sejam de bênçãos, de alegria. As nossas palavras são sementes e que nós possamos colher o melhor desta terra. Jesus te abençoe e até uma próxima.